O Evangelho secreto de Tomé, Maria Madalena e os gnósticos. O mistério dos evangelhos perdidos. O cristianismo, como conhecemos hoje, foi moldado ao longo de séculos por diferentes interpretações e doutrinas. Entre os livros que a Igreja escolheu incluir no Novo Testamento, muitos outros foram rejeitados, considerados heréticos ou simplesmente esquecidos. Um dos maiores mistérios que envolvem a história cristã é justamente esses evangelhos perdidos, textos que contêm histórias diferentes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Entre esses textos, um se destaca pela sua peculiaridade, o Evangelho de Tomé. Escrito por um dos apóstolos de Jesus, esse evangelho oferece uma visão única sobre a palavra de Cristo, uma visão que foge da tradição ortodoxa. Mas não é apenas Tomé que está no centro desta história. Maria Madalena, a discípula mais próxima de Jesus, também aparece frequentemente associada a esses textos gnósticos, levando muitos a especularem sobre o papel dela na vida de Jesus e sua importância dentro da primeira comunidade cristã. No entanto, ao mergulharmos nesse universo de textos gnósticos e descobertas arqueológicas, somos confrontados com uma pergunta central. Por que esses evangelhos foram excluídos das escrituras oficiais? O que eles revelam sobre o cristianismo primitivo que ainda não compreendemos completamente? Neste documentário, vamos explorar os mistérios do Evangelho secreto de Tomé, a relação de Maria Madalena com Jesus, o surgimento do gnosticismo e os possíveis motivos para a marginalização dessas ideias pela Igreja. O Evangelho de Tomé, o Evangelho perdido. O Evangelho de Tomé não foi descoberto na biblioteca de um monastério medieval nem em uma caverna escondida no deserto. Ele foi encontrado em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, junto com outros textos que fariam parte de uma coleção de escritos gnósticos. Ao contrário dos evangelhos tradicionais, como o de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não contém relatos da vida de Jesus, como o nascimento, a crucificação ou a ressurreição. Em vez disso, é uma coletânea de 114 ditos de Jesus, conhecidos como logia. Esses ditos não seguem uma narrativa linear, mas sim uma coleção de ensinamentos espirituais, de natureza mística e filosófica. De acordo com o texto, Jesus fala diretamente aos seus discípulos, convidando-os a uma jornada interior de autoconhecimento e revelação. O Evangelho de Tomé tem uma abordagem radicalmente diferente, sugerindo que o reino de Deus não é algo que virá de fora, mas que está dentro de cada um de nós. Tomé, o autor do Evangelho, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e é frequentemente chamado de Tomé o Dídimo, que significa Tomé o Gêmeo. Esse detalhe é importante porque sugere uma dualidade, um conceito central no gnosticismo, que acreditava na existência de uma verdade oculta, acessível apenas aos iniciados. Ao contrário dos evangelhos canônicos, onde a salvação vem através da fé em Cristo e da prática de sua moral, o Evangelho de Tomé propõe uma salvação por meio do conhecimento profundo e da autotransformação, uma revelação que acontece dentro do próprio indivíduo. Essa ideia é um reflexo direto do gnosticismo, uma corrente religiosa que afirmava que o conhecimento espiritual, gnose, era a chave para a salvação. Maria Madalena, a discípula mais próxima de Jesus, também é acompanhada de diversas controvérsias. Em alguns textos gnósticos, Maria Madalena não é apenas uma seguidora de Jesus, mas a discípula favorita, a qual ele revela ensinamentos profundos e secretos que não são compartilhados com os outros apóstolos. Em algumas versões dessa história, ela aparece como uma líder dentro da comunidade cristã primitiva, tendo um papel de destaque, algo que não é encontrado nos evangelhos canônicos. A importância de Maria Madalena no mundo gnóstico não se limita à sua proximidade com Jesus. Ela é vista como uma mulher sábia e iluminada, que carrega o segredo do verdadeiro conhecimento. Muitos estudiosos acreditam que Maria Madalena era considerada por alguns grupos gnósticos a verdadeira portadora da mensagem de Cristo, em oposição à visão masculina e hierárquica da Igreja tradicional.
O relacionamento de Maria com Jesus também é frequentemente tema de especulação. Alguns sugerem que havia algo mais profundo entre os dois do que apenas uma relação mestre-discípula. A ideia de que Maria Madalena poderia ter sido a companheira de Jesus, ou até mesmo sua esposa, foi explorada por diversas fontes, como o controverso livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Embora não existam provas concretas sobre esse relacionamento, o simples fato de que Maria Madalena ocupa um lugar central em muitos textos gnósticos aponta para uma possível marginalização de sua figura pela Igreja após o surgimento da doutrina ortodoxa. O gnosticismo, o caminho do conhecimento. O gnosticismo, como movimento religioso, floresceu nos primeiros séculos da nossa era, paralelo ao cristianismo ortodoxo. No entanto, ao contrário da religião cristã convencional, que enfatizava a fé, os rituais e a salvação por meio de Cristo, o gnosticismo enfatizava o conhecimento esotérico, a gnose, como o caminho para a salvação. Para os gnósticos, o mundo material era considerado corrupto e imperfeito, enquanto o verdadeiro conhecimento estava ligado a um reino espiritual superior. O gnosticismo ensinava que a verdadeira natureza de Deus não era simplesmente a figura autoritária e punitiva descrita pelas doutrinas cristãs, mas uma força divina interior, acessível apenas por meio da experiência pessoal e do autoconhecimento. Muitas das revelações que surgiram a partir dos textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, são repletas de símbolos e metáforas, sugerindo que apenas aqueles que têm a capacidade de interpretar essas palavras em um nível mais profundo poderiam compreender a verdadeira mensagem de Cristo. A Igreja, ao consolidar seu poder, rejeitou esses ensinamentos gnósticos, considerando-os heréticos. Durante os concílios ecumênicos e a formação do cânone cristão, as doutrinas gnósticas foram sistematicamente suprimidas. Escritos como o Evangelho de Tomé e os escritos associados a Maria Madalena foram ocultados, e suas versões da história cristã foram substituídas pelos relatos tradicionais. O legado dos gnósticos e o futuro das descobertas. A descoberta dos evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e os escritos associados a Maria Madalena, trouxe à tona um olhar alternativo sobre o cristianismo primitivo. Esses textos nos oferecem uma compreensão mais profunda da diversidade de crenças que coexistiam nos primeiros séculos da nossa era. O cristianismo, como o conhecemos hoje, não é a única versão da história de Jesus. A verdade sobre sua vida e ensinamentos é mais complexa e multifaceta do que qualquer uma das tradições dominantes possa admitir. A relação de Jesus com Tomé e Maria Madalena, o conhecimento gnóstico e o surgimento de diferentes doutrinas podem ter sido muito mais influentes do que se imagina. Em última análise, o estudo do Evangelho de Tomé, dos textos gnósticos e da figura de Maria Madalena não serve apenas para reexaminar a história religiosa, mas também para nos desafiar a refletir sobre o papel do conhecimento e da espiritualidade em nossas próprias vidas. O legado dos gnósticos, ainda marginalizado, nos convida a buscar uma conexão mais profunda com o divino, não por meio de dogmas, mas por meio do autoconhecimento e da revelação interior. O que podemos aprender com esses textos antigos e com as figuras esquecidas de Maria Madalena e Tomé? O que eles podem nos ensinar sobre a verdadeira natureza de Cristo, do divino e da nossa própria jornada espiritual? Somente o tempo e a reflexão nos darão as respostas. E você, tem alguma opinião sobre esse tema? Deixe nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.